Vamos aproveitar a ocasião do 28º Festival de Cinema de Vitória, que voltou a ser presencial, para trazer alguns dos nomes que estiveram lá, prestigiando o evento e que, porventura, pós-pandemia, também fazem parte de um movimento de grandes artistas que começaram a dirigir os seus próprios longas-metragens, tomando rédeas da autonomia e da autoralidade de suas carreiras, principalmente num tempo escasso de produção em que, evidentemente, as obras independentes precisam ser levadas à frente para que a cultura não pare jamais. Vamos começar hoje, inclusive, com o maravilhoso Chico Dias, ator, roteirista, diretor, que vai estar aqui presente para falar um pouquinho conosco, inclusive. Eu sou o Filipe Pitanga e essa é a sessão AIC no canal Like. Vem com a gente conferir. Hoje vamos estar aqui conosco com Francisco Dias Rocha, ou Chico Dias, que é filho de uma tradutora brasileira, com um diplomata paraguaio, nasceu na Cidade do México, cresceu na sua infância em Lima, no Peru, e foi naturalizado brasileiro. E toda esta extrema diversidade e intercâmbio cultural trazem a ele posições únicas, não só como poliglota que é, mas também pelas várias raízes da sua verve artística, como em obras aclamadas e multipremiadas, desde Cláudio Assis, como com Amarelo Manga, a Rosenberg Cariri, como por exemplo com Corisco e Dadá e os Pobres Diabos, Baile Perfumado, do Lírio Ferreira e Paulo Caldas, além também de Guerra do Paraguai, do consagrado cineasta do cinema de invenção Rosenberg Filho. Estamos falando sobre inúmeros momentos históricos do cinema que Chico Dias é agente ativo de transformação, mas também agora, pós-pandemia, continua sendo a evocar uma estética que deixou aquele desconforto no próprio espectador e na plateia de ter ficado confinado em casa durante um longo período, mas também de ter visto a arte se reinventar, como levando o palco à internet e a internet ao cinema. Essa estética aqui de câmera que nós estamos conversando agora, por exemplo, passa a estar dentro de casa, transformando o nosso lar em palco e o palco em interação de público através do filme. Vide obras como Homem-Onça, de Vinícius Reis, e Diário Dentro da Noite, dirigido pelo próprio Chico Dias e inspirado num texto que já vinha de uma peça que fala sobre exatamente a reinvenção do artista através de inúmeros espaços reimaginados. Baseado no texto A Lua Vem da Ásia, de Campos Carvalho. E o que isso tudo tem em comum? Bem, para um ator que já interpretou Corisco e inúmeros outros nomes do nosso cangaço e da revolução social que esses nomes representam, até hoje ele é engajado e traz na sua arte um viés político de representação popular. E esses filmes Homem-Onça e também o Diário Noite Adentro trazem reflexões sobre que homem social é esse, que vai precisar enfrentar grandes instituições, se decodificar como um indivíduo nesse macrocosmo e também vai passar a se isolar em ambos os filmes, por sinal, coincidentemente, reinventando como ele é visto e o que ele vê da reprodução do mundo ao seu redor. Questões fundamentais e muito pertinentes em sintonia ao que nós mesmos sentimos durante o confinamento. Vamos ouvir um pouco disso em suas próprias palavras. Com vocês, Chico Dias, no 28º Festival de Cinema de Vitória. Interessante, eu não tinha ligado os dois, as duas obras do Diário Dentro da Noite, que é fundamentado no livro do Campos Carvalho, na Lua Vem da Ásia, assim como o Homem-Onça. Mas você falando agora é bem pertinente a sua questão, porque eu penso assim, toda espécie, quando ela é acuada, ela vai se tornando violenta, né? Toda espécie. E eu acho que a gente vem sendo acuado, nos espaços vitais, seja do imaginário, seja da criação, seja de um futuro possível, de um destino provável, tudo que se acalentamos, nos tornarmos,
de repente isso é, de uma certa forma, ameaçado, né? A questão da sobrevivência, de planejamento futuro, né? O que vamos deixar para nossos filhos ou para um mundo melhor. E os dois filmes lidam com isso, um confinamento físico mesmo, que passa a ser existencial, e o outro que é a questão da pressão econômica, é a pressão das grandes empresas, a pressão da privatização, a questão do mercado, a questão da falta de ar para o trabalhador, né? E consequentemente para a sua família, e toda a degradação social que acontece com isso. Eu acho que são os tempos. E eu acho que nós, confinados, temos que procurar uma saída de qualquer jeito. Então é isso que é a questão. Como é que nós criamos, como é que nós, artistas, podemos nos colocar frente ao que nos ameaça, frente ao que nos destrói? Como é que nós podemos lidar com um passado que não foi devidamente vivido e um futuro que já é quase passado e a gente não consegue mais ter noção de em que chão, em que existência permanecer, né? Essa instabilidade emocional, essa ruptura de sonhos é uma questão que nós artistas temos que estar ali antenados para saber como é que a gente vai lidar com né? Espanto, assombro, perplexidade, ok, mas existe um encantamento possível, tem que existir um encantamento possível. A vida é linda, mas então como é que a gente lida com a tragédia coletiva, com a catástrofe anunciada e como é que a gente continua anunciando e dando salvas à vida e a possibilidade do amor, do afeto, do acolhimento, da inclusão. Então eu acho que essa é a discussão que a arte se propõe, pelo menos a minha, né? Vamos ver qual é a visão que vem por aí. São duas coisas, uma é o futuro, o outro são os meus projetos. Claro que os meus projetos dependem do futuro possível que se estabeleça nesse país. Eu acho que não vai ser fácil, eu acho que uma mudança de presidência não é suficiente para a gente alavancar essa cultura historicamente oprimida, nem reprimida, não desenvolvida, né? A capacidade de reflexão, a capacidade de consciência, a autoestima do povo brasileiro, né? Cultura é um pouco isso, alimentar a autoestima e certificarmos que somos lindos, que somos possíveis, que somos inteligentes para realizar. Essa segurança do povo brasileiro, ela tem que ser retomada. Eu acho que só a partir daí vai me interessar mesmo ver quais são os roteiros que vão falar sobre isso. Eu estou numa pegada muito artesanal. Está me interessando a autoria e alguma elevação, né? A questão de possibilitar pensar as coisas e executar as coisas. Eu não sei, tem uma onda de streaming novas aí, todas essas, né? Amazon, HBO, Netflix, mas eu não tô navegando nessa água, eu não sei porquê, não sei se é a idade, se é a questão de seguidores, é uma outra realidade que se impôs, na qual eu não entrei, não estou me adequando, o que é bom. Dia não seja ruim, mas é avassaladora a presença dessa nova linguagem de séries e de streaming. Então, os próximos projetos são tentar trazer o Rei Lear para o Brasil, ou se não fazer um recorte do Rei Lear só dele. Gostaria muito de ser que o Homem Onde fosse bem lido na premiação do Grande Prêmio, mas só o filme ter sido visto como foi visto já me enche de alegria. Tem o lançamento do filme do Éder Santos, A Casa do Girassol Vermelho, que é um filme que eu gosto muito, em cima da obra do Murilo Copião. Tem um filme que eu fiz no Paraguai chamado Yacaá também, sobre a questão indígena no Chaco paraguaio, ali perto da Bolívia. Então são dois filmes que eu espero com carinho para lançamentos, né? E faço agora uma participação na nova novela do João Emanuel Carneiro, uma dupla com a Regina Casé, nos primeiros capítulos. E depois de fazer uma residência em Óbidos de segunda a 15 de outubro, volto para Portugal para fazer uma residência artística lá. Vou pensar um pouco em desenhar e pintar essas coisas. Será que rola a direção também de um Rei Lear para o cinema? Minha não, porque seria muita pretensão dirigir um Rei Lear. Mas eu acho que eu vou continuar rabiscando algumas coisas para dirigir sim, não sei bem direito o que é, estou com algumas ideias, mas tem que ser desse jeito, assim, leve, porque eu quis fazer a Lua Veio da Ásia plena. Roteirizei com Marcelo Maia, roteirizei com pessoas, Marcelo Maia ia produzir, Leonel Vieira de Portugal, mas os editais foram quase 3 anos e eu não consegui filmar. Espero algum dia filmar a Lua, mas
Enquanto isso, a gente vai fazer um cinema mais leve, mais autoral, mais assim, mais possível, né? Mais leve. Obrigado, Chico. É um prazer e uma honra sempre. Não, uma alegria toda minha, cara. Uma alegria toda minha estar aqui em Vitória com você, poder conversar nesse belíssimo camarim. Bom, a gente se encontra em breve em qualquer outro festival. A gente aqui agradece, Chico. E mais uma vez, continuem sempre aqui conosco na seção A e C no canal Like, porque a gente recomenda e você curte.